próprias vidas. Então, Eclesiastes 11, 4. Esse capítulo de Eclesiastes, na versão que nós vamos ler, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida. Mas depois é fácil de vocês trocarem ali, né? Aí eu vou colocar para vocês verem o que diz na NTLH, para vocês perceberem a diferença e o que o texto diz. Aí deu certo. Deu? Que bom, bom que deu certinho o chip. Alguém conseguiu aí, pastor? Que benção, hein? Aí a igreja estava preparada. Então tá. Olha o que diz na Almeida Revista e Corrigida. Vamos ler o versículo, somente o 4 agora. Quem observa, 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aqui ele está falando de quem é lento, quem fica olhando, será que vai melhorar o tempo para eu plantar? Será que as coisas vão ficar boas? Será que vai dar certo? Será que adianta? Quem fica esperando muito uma boa oportunidade nunca planta e nunca colhe. Outro dia eu até coloquei no status do WhatsApp umas figurinhas dizendo assim, se eu tivesse nascido há 50 anos atrás, eu teria comprado um monte de ações do Banco do Brasil ou da Coca-Cola, bem baratinho para ficar bem rico. Se eu tivesse nascido há 40 anos atrás, eu teria comprado um imóvel lá naquele bairro que hoje vale milhões e é super caro, mas há 40 anos atrás era bem baratinho. Se eu tivesse nascido há 30 anos atrás, eu teria investido na internet, eu teria ganhado muito dinheiro com isso e tal. Se eu tivesse nascido há 20 anos atrás, eu teria colocado meus esforços em tal coisa. Há 10 anos atrás. Só que a Bíblia, além da Bíblia nos dizer isso em Eclesiastes 10, que quem fala assim, como os tempos passados foram melhores do que os de hoje, isso não é algo sábio de se dizer. Além disso, você não parou para perceber que hoje é o passado do amanhã. Então, daqui 30 anos você pode estar falando de hoje. Você pode, daqui um ano, se arrepender do que você não começou a fazer hoje. Então, que não aconteça de daqui um ano você falar como eu gostaria de ter começado dia 16 de fevereiro de 2025. Porque às vezes você olha para trás e pensa, eu podia ter começado há um ano atrás alguma coisa, e não começou. Esse texto de Eclesiastes, ele está falando sobre investimento financeiro. Ele diz nos primeiros versículos, eu já vou colocar ali para você ver, que você lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo você terá o retorno. O pão ali está falando de mantimento. Quando ele fala sobre as águas, ele está falando para o exterior, no navio, em navios, você investir no exterior. O pão ali não é só o alimento da comida, mas sim os recursos financeiros que você faz uso. E isso você vai vendo dentro do contexto, eu vou colocar na outra versão para você ler. Se você estudar essa poesia e o livro de Eclesiastes, Provérbios, Salmos, Jó, foram todos escritos em forma de poesia. Eles são versos, até a forma que eles são colocados na Bíblia, em algumas das passagens eles são diferentes, algumas Bíblias montam em versos, porque é uma linguagem poética para descrever uma realidade. Olha, coloca para a gente no versículo 1, a Almeida Revista Corrigida. Olha o que diz. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Investe o teu dinheiro sobre as águas, em negócios e até estrangeiros, e depois você vai ter de volta o teu retorno financeiro. Versículo 2. Reparte com 7 e ainda com 8, ou seja, em vários negócios, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Você aplica, não põe todos os ovos no mesmo cesto, você aplica em negócios distintos. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Versículo 4, ou seja, fenômenos vão acontecer, tragédias, vitórias e tudo mais. Quem observa o vento nunca vai plantar, e quem olha para as nuvens nunca vai cegar. Então, se você ficar enrolando, não vai acontecer nada. Agora, põe esse mesmo daí na versão NTLH, Eclesiastes 11, 1. Olha a diferença, é o mesmo capítulo. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu retorno. Lança o teu pão sobre as águas, e depois ele retorna. Versículo 2. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Agora o 3. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. E o 4. Quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. O que eu quero dizer com esse versículo 4? Quem fica esperando nunca plantará e nunca colherá nada. É que
Depois você pode fazer um estudo mais aprofundado desse. Eu já vi, engraçado, pastor, eu peguei várias bíblias de estudo e fui ler os comentários sobre o capítulo 11. Uns falam assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo terá teu lucro. Isso aí é você ajudar os pobres, lançar o pão. Outra estava escrito assim, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo terá o teu lucro. Isso aí é sobre pregar a palavra de Deus. E depois você vai colher as pessoas se convertendo. Mas quando você lê de fato no hebraico, você vê as palavras que foram usadas, o contexto em que Isaías utilizava a palavra pão também, para se referir aos rendimentos, ao dinheiro, ao que você possui de bens materiais, você percebe que Eclesiastes 11:1, e até pela continuação da mensagem de Salomão, que eu acredito que é o autor de Eclesiastes, que ali está falando de dinheiro. Não é o nosso foco hoje, o meu foco é o versículo 4. Não fique enrolando. Quem fica esperando não planta e nem colhe. Independentemente da forma que você interpreta ali o capítulo 11, se você ficar demorando, você não vai nem ajudar os pobres e receber de volta, nem pregar o evangelho e receber aquela colheita com as pessoas se convertendo, e nem empregando seu dinheiro e prosperando financeiramente. Eu fiquei fascinado, pastor, porque eu descobri recentemente que somente 2% da população possui um senso de urgência constante em tudo. É você falar assim, eu vou fazer agora. Pouca gente tem esse senso de urgência. O que 98% da população faz? Adia. Eu vou fazer, mas vou fazer depois. Não, depois eu faço isso. O problema é que quando você tem esse hábito de falar assim, ó, depois eu faço isso, a hora que chega o depois, o que você fala? Depois eu faço isso. Aí chega o depois de novo e o que você fala? Depois eu faço isso. Por quê? Porque você está falando que depois faz isso. Então isso vai acontecer tanto no agora, aconteceu no ontem e acontecerá no depois. Prova disso é que um dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, ó, eu falei assim, vamos fazer isso, é importante, vamos fazer agora. Era uma tarefa ali. Aí a pessoa falou assim, não, agora é um pouco ruim, mas depois eu faço, eu prometo. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu tenho certeza que você não vai fazer. Ainda desafiei, porque daí fica mais difícil da pessoa não fazer, né? Porque ela quer provar que vence. E por que eu tinha certeza? Porque se ela disse naquele instante que faria depois, é porque tinha aquele hábito da procrastinação ali. Chegou depois, passou um tempo, eu falei, e daí, fizemos aquela tarefa, foi feito aquilo lá? Não foi feito. Você tinha razão, acabei esquecendo e tudo mais. É um hábito que você desenvolve de procrastinar e de adiar. A Bíblia diz ali que quem fica esperando, enrolando, nunca planta e nunca colhe nada. Coloque Efésios na Almeida Revista Corrigida, 5,15. Olha o que diz Efésios 5,15. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. É aproveitar o tempo, andar como sábio. Tem uma oportunidade, faça agora. Não adie. Tem algo para fazer, talvez você vai ter que ficar sem almoçar, sem tomar o café da manhã. Você vai precisar pular uma tarefa. Você vai precisar adiar outra coisa, mas você tem algo que é prioritário, é importante. Faça, mas faça agora. Todas as pessoas de sucesso, elas têm esse senso de urgência, de fazer rápido, fazer logo. Não é fazer mal feito, mas é não atrasar, é remir o tempo, é não ficar esperando o vento mudar de direção e o tempo ficar bom, é ir lá e plantar. Você teve uma ideia, vai lá e coloca a alinhação. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos chegar mais rápido nos resultados. Eu trouxe, obviamente que a gente não vai ficar detalhando tudo, mas 9 benefícios que você tem quando você faz as coisas rápido. Isso é bíblico, a gente acabou de ver ali. Coloca para a gente na tela lá, Provérbios 6:6. Olha o que diz também, para você ver que existe um fundamento bíblico para isso. Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Agora o 24:30. Ou seja, não dá para ficar parado. Não é para demorar, é agir. Fazer agora. O vídeo que eu vi de um especialista falando sobre isso, ele dizia assim, ó, faça agora, e para você que tem dificuldade de fazer, acorde dizendo para você mesmo, até em voz alta assim, eu faço agora, eu vou fazer agora. Ah, eu tenho que montar uma planilha, eu vou montar agora. Ah, eu tenho que falar com não sei o que, vou fazer agora. Ah, me pediram não sei o que, vou fazer agora. Todas as pessoas de sucesso têm esse senso de urgência, e é só 2%. Olha o que diz
24:30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. 31 até o 34. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. 32. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Olha agora. Um pouco de sono, eu dormi um pouquinho, cochilar. Adormecendo um pouco, encruzando as mãos, ou seja, não fazer. Outro pouco, para estar deitado. 34. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Ficar parado traz pobreza. Amar o sono traz pobreza. Ficar cochilando traz pobreza. Eu não posso dormir? Você tem que descansar. Até Deus tirou um dia de descanso. Você tem que tirar um dia de descanso. Tem que ter uma pausa, tem que ter o tempo da tua família, mas a hora que você está no momento de agir, age e age agora. Horário de trabalho, não fica coçando. Vai atrás. Eu vou atrás do que Deus me deu, eu vou atrás de evangelizar, eu vou trabalhar, eu vou resolver aquela tarefa pendente que faz 2 anos que eu não resolvo, eu vou tratar desse assunto com minha esposa que eu fico enrolando com meu marido, eu vou tomar uma decisão. Age, e agir agora. Tome uma decisão. Pessoas de sucesso todas têm esse senso de urgência. Escreva isso depois, grave, acorde falando, é fazer agora e ter um senso de urgência. Quase tudo que tem a ver com o teu propósito, que está relacionado com o teu desígnio, possui um aspecto de urgência e tem nele embutido um senso de urgência para a tua vida. Olha os benefícios. Você aproveita, o número 1, um benefício de fazer as coisas rápido. E é rápido mesmo, não é mal feito, não é afobado, mas é rápido. Tem que fazer, vou fazer agora. Acordei, já, vou fazer. Agora, liguei, atendi o telefone, me pediram alguma coisa, eu vou. Não deixa o teu telefone mais com aquele segredinho do WhatsApp que não sabe a última hora que entrou e nem se fica azulzinho. Fala assim, vou liberar tudo isso aí, vão saber se eu abri ou não. Claro, se você tiver uma peculiaridade, tudo bem, né? Cada um tem as suas peculiaridades, as suas realidades. Mas, em geral, se você deixar ali, vai te trazer até um senso de maior urgência. Opa, viram que eu abri tal horário, ou que eu estou online, ou que eu acendeu o azulzinho. Por quê? Porque você não vai rolar. Normalmente a gente esconde, quem esconde por isso era hora de tirar. A gente esconde porque não quer que a pessoa saiba. Porque eu quero dar aquela enrolada, não sabe nem que eu estou online, não sabe nada. Não estou generalizando, eu estou generalizando, falando em aspecto geral. Óbvio que existem exceções, tá? Mas se o teu é só para poder dar uma adiadinha, uma procrastinada, está na hora de botar o azulzinho lá e deixar verem. Todo mundo entende, sabe do que eu estou falando, desse azulzinho aí, né? De último visto. Todo mundo sabe? Tá. Então, quando você tem esse senso de urgência e age rápido, e aproveita a oportunidade, e não fica dormindo, e vai ter com a formiga, e está aproveitando para remir o tempo, você aproveita tudo que tem ali. Hoje, por exemplo, pode surgir uma oportunidade que não tinha em outro dia. Eu me lembro que quando estourou a pandemia, pastor, as companhias aéreas tiveram todas que fechar os aeroportos. Vocês todos lembram disso? Foi há 5 anos atrás, já faz 5 anos, né? E naquele dia eu lembro de pensar assim, vai abrir tudo de novo e vai voltar tudo ao normal. E provavelmente as ações, o valor dessas empresas deve ter caído hoje. Se você olhar no gráfico das ações, um monte de empresas, principalmente as aéreas, no dia, acho que era 17 de março, 5 de março, alguém talvez lembre melhor que eu, eles fizeram assim, alguém lembra aí? O gráfico fez assim, o valor delas caiu tudo. Então, para você comprar um pedacinho da empresa aérea, eu me lembro que na época era a empresa Azul. Para você comprar, vou chutar um valor, custava R$60. Naquele dia estava valendo R$7, R$10, porque fechou os aeroportos. Aí eu falei, vou comprar um monte agora. Comprei, passou 4, 7, 8 meses, começou os aeroportos aos poucos a abrir, o valor dela voltou a subir. Ele volta a subir bastante. Se naquele dia eu tivesse enrolado um pouquinho, o valor dela já tinha subido. Se eu tivesse esperado um mês, já não tinha tido mais aquele proveito. Eu perderia uma oportunidade. Às vezes a oportunidade é você acordar. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, eu tinha um compromisso, eu tinha que ir cedo para o escritório, na academia, fazer a minha rotina diária.
Eu acordei e falei, será que eu vou hoje? Deu aquela preguiça, acorda, não vai, não, será? Sabe quando você acha uma dor de cabeça? Não, será que está doendo minha cabeça? Acho que está. Ou alguma coisa para... Eu falei, não, quer saber? Para com isso. E levantei e fui. E naquele dia, pastor, eu e meu irmão, o André, ele estava lá no escritório cedo também, nós conversando, nós tivemos uma ideia brilhante para aplicar dentro do escritório, que trouxe um benefício financeiro imenso. E se eu não tivesse ido cedo, você pode dizer assim, talvez você teria tarde. Talvez. Eu poderia ter perdido aquela oportunidade, ter tido aquela ideia, porque ela fluiu naquele momento, daquela conversa, daquele entusiasmo. À tarde eu podia estar com a cabeça com outras preocupações, o que de fato é o que acontece, você faz muitas outras tarefas. Você perde aquele momento, aquela oportunidade, e ela não volta mais. Isso é meio óbvio, todo mundo sabe. Portanto, quanto mais rápido você faz, menos chance de perder uma oportunidade. Além de não perder o momentum, o entusiasmo, a motivação. Você está inspirado para fazer não sei o quê. Quantos já aconteceu assim? Você está com aquela energia, aí passa 1, 2 horas, você conta para um, conta para outro, no outro dia você já não está mais com aquela vontade. Levanta a mão aí quem já teve essa sensação. Todos nós. Se fizer na hora, acabou, não tem mais conversa. Eu já fiz um monte de coisa assim, bem na louca mesmo. Eu estou falando para você virar meio louco mesmo, no bom sentido. Você fica meio louco. Você está falando ali, de repente você, postei. Eu lembro um dia que eu estava falando, não lembro, acho que foi com meu irmão Moisés, ele me mandou um negócio, ele falou, que legal, eu gostei, a hora que eu estava falando com ele, eu peguei o celular, postei aquilo, pus no bolso. Ele, vou ter que mudar isso aqui. Eu falei, eu já postei. Ele, o quê? Eu falei, já postei, não deu mais tempo. É você fazer, mas fazer quase que como meio louco. Por quê? Porque quando você for, esse louco, na verdade, é o rápido, é o urgente, é o senso de urgência, sempre com, obviamente, análise, cautela, cuidado, mas sem atraso, sem procrastinação, remindo o tempo, não cruzando os braços, não dormindo literalmente, e aí você abraça a oportunidade. Dentro daquilo, um monte de outras coisas pode desdobrar, porque você estava naquele momento inspirado. Eu vou escrever um livro, não sei o que, senta e começa a escrever, porque depois você perde aquela oportunidade. Mas, eu vou te dizer, não é só a oportunidade perdida, não. Tem mais uma série de problemas. Quando você faz rápido, agora é o número 2. O primeiro é perder uma oportunidade. O número 2, a gente já viu os textos bíblicos que embasam isso, é você demonstrar comprometimento. Quando você faz rápido, as pessoas te levam mais a sério. Poxa, eu falei com o pastor que eu estava com um problema, na hora ele me ligou, na hora ele marcou um horário comigo, para ir ele pode estar fazendo outra coisa, ele não precisa ir na minha casa na hora, mas ele já procurou na agenda, mandou umas opções de horário, e louco, pastor, ele leva a sério, o pastor é um cara sério, o pastor se preocupa comigo, senso de comprometimento. Quando você faz rápido, as pessoas te levam mais a sério, você cria as pessoas passam a confiar em você, você tem mais credibilidade, você transmite segurança no que você faz. Esse é o segundo, o demonstra comprometimento. O terceiro, maximiza os resultados. Quando você faz rápido, você teve uma ideia, o pastor está andando e tal, de repente ele fala, podia, sei lá, mudar alguma coisa na igreja aqui, eu vou fazer um negócio diferente. Se ele na hora pegar o telefone, ligar, e já fazer um contato, viu, o que você acha, estava pensando nisso? Pronto, ele já começa a amarrar aquela decisão dele com mais pessoas, perde a chance de sumir a vontade dele, porque agora as pessoas já estão envolvidas, viu, você não passa um orçamento, que eu quero comprar uns enfeites diferentes lá e tal, ele já liga, pede o orçamento. Naquele momento, ele já, mesmo se depois ele não tiver mais com vontade de pôr aquele enfeite na igreja, o irmão lá do orçamento vai ligar com o orçamento. Aí ele vai olhar, deixa eu ver se vale a pena, sim, e coloca. Não tivesse ele ligado na hora, número 1, ele podia ter perdido a oportunidade de pôr um enfeite, porque daí ele esquece, não quer mais e tal. 2, ele perdia a vontade. E 3, agora vem, que é o maximizar os resultados. Esse maximizar os resultados é o seguinte, como ele já fez isso, amanhã ele tem tempo, vamos supor que ontem ele decidiu pôr um monte de enfeite. Isso aí tomou dele uma semana, estou dando um exemplo, tá, pastor? E tomou do pastor uma semana, que ele pensar naquilo, ligar e fazer e tal, mas ele fez tudo rápido, um atrás do outro, foi fazendo. Terminou aquela semana, concluiu tudo aquilo, rápido, com senso de urgência, com sabedoria, cautela, análise, tudo. Ninguém está falando para fazer atropelado. Na outra semana, na seguinte, agora a mente dele está livre
para novas tarefas. Agora ele pode se preocupar em mexer com a caixa de som da igreja, em ir na casa de outros irmãos e fazer um grupo de estudo diferente, porque ele já finalizou aquela. Ele aumenta os resultados, ele maximiza os resultados, ele condensa tudo, é tudo mais rápido e bem aproveitado. Ele aumenta a chance da igreja ser bem sucedida, bem apresentada, ter mais membros, e isso você pode aplicar para tudo na tua vida, absolutamente tudo. Olha agora, então, maximizar os resultados é o terceiro. O quarto, mantém a relevância. Você se mantém relevante naquilo que está fazendo. Como assim? Quando você demora muito para fazer alguma coisa, você começa a ficar desatualizado. É mais ou menos como você comprar um celular e nunca mais trocar de celular. Passa 10 anos, você está com aquele celular de 10 anos atrás. Ele não é mais tão relevante como a atualidade está exigindo. Quando você age rápido numa empresa, por exemplo, você coloca um sistema, você compra lá, você vende produtos para empresas. Quando você age rápido, você vê um produto novo, você já liga no fornecedor, pede aquele produto, faz um teste, liga para um cliente, fala, viu, o que você acha disso aqui? Aí depois você já passou por aquele produto, os clientes gostaram, eles já querem um outro que depende daquele, você já liga para... Daqui um pouco a tua empresa está fornecendo produtos atualizados e bons. Por quê? Porque você faz rápido, você liga rápido, você toma decisões rápidas. Quando você faz devagar, não, amanhã eu ligo para ver esse negócio aí, o que é esse produto? Não. Sabe aquelas lojas, tem algumas até hoje, pastor, que a gente entra e você fala, nossa, isso aqui parece de 1970, não mudou nada, ela perde a relevância. Então, agir rápido te mantém relevante, manter a relevância. O quinto, esse é um dos que eu mais gosto, evita você agir rápido, evita o efeito cascata do atraso, que é afetar as tarefas conectadas. Hoje eu estava fazendo, eu sempre faço nos domingos um estudo bíblico, com um grupo de pessoas, às vezes participa 2, e hoje eu estava conversando no momento do estudo bíblico, e uma moça no estudo disse assim, olha, eu tenho um projeto, meu projeto é X, e eu quero muito chegar nele. Para eu chegar nele, eu preciso aprender um idioma. Eu preciso desse idioma porque esse projeto envolve aquele idioma. E eu já estou envolvida no projeto, só que eu ainda não sei o idioma tão bem. Já sei, mas estou desenvolvendo, eu preciso me comunicar naquele idioma. Olha o que ela disse, quando a gente estava falando sobre agir rápido. Se eu tivesse, há 1 ano atrás, quando me deu vontade, ou há 2 anos atrás, de estudar esse idioma, estudado ele, hoje esse projeto estaria andando mais rápido e com mais facilidade, e ela estaria com o tempo aberto para outras tarefas. O detalhe, quando você atrasa a execução de uma tarefa, você não está atrasando só aquela tarefa. Deixa eu por exemplo, no caso dela, deixa eu estudar esse idioma mais para frente. Se estiver envolvido com o teu propósito, lembra disso? Não é para você ficar aprendendo chinês, mandarim, isso não tem nada a ver com a tua realidade, entendeu? Não, mas tem a ver, eu gosto, é um chamado, aí legal, então pega, compra e começa. Se você atrasa, como no exemplo dela, se você atrasa para realizar uma tarefa, todas as outras tarefas que são dependentes dessa, também serão atrasadas como consequência. Por exemplo, você tem uma loja e você quer abrir algumas outras filiais dela. Eu queria abrir uma numa cidades próximas porque eu acredito que tem um potencial. Se você atrasa muito para arrumar um problema interno da sua central, você não permite poder abrir outras, porque se você está demorando, por exemplo, para atender os teus clientes na tua empresa aqui agora, como é que você vai trazer mais clientes em outras e aumentar o tamanho desse problema? Você vai continuar queimando o teu nome em todas as outras que você abrir. Então, para poder abrir outras, você tem que atender eles rápido. Para atender eles rápido, você tem que achar onde que está o problema que está demorando para atender eles e, solucionar rápido. Aí você libera para abrir outras. Quando você abre uma outra filial dela, lá naquela outra cidade, onde você abriu uma filial, vem um cara que gostou daquela filial tua e ele fala, viu, eu não posso fazer uma parceria com você e a gente agregar a minha empresa com a tua e vender 2 tipos de produto? Você fala, nossa, amei. Aí você vai lá e age rápido. Depois que você abriu aquelas 2 empresas, aquela empresa em conjunto com o teu sócio,
De repente vem uma empresa gigante e fala, agora que vocês estão bem grandão, eu quero comprar vocês, e eu pago milhões. Nunca essa empresa teria comprado se não tivesse aquela outra agregado a você, e ela não teria agregado se você não tivesse aberto aquelas outras filiais, e você não teria aberto aquelas outras filiais se você não tivesse corrigido o atendimento na sua central. Deu para entender? Que um acontecimento vai dependendo do outro? É mais ou menos assim, você aprende hoje, você está na escola e você decide fazer uma faculdade de teologia, e você vai lá, entra, começa e faz. Dentro da faculdade de teologia, você conhece um ministério, um pastor que também está fazendo a faculdade de teologia. Aquele pastor, ele te chama para conhecer a igreja dele lá na Bahia. Você vai lá para a Bahia, porque ele tem um amigo lá. Lá na Bahia, você tem uma ideia genial na igreja dele e de repente você virou pastor lá na Bahia, se mudou com a tua família e evangelizou todinho aquele estado e abençoou todo mundo. É um exemplo hipotético. Não tivesse você feito a faculdade de teologia, você não teria conhecido aquele pastor. Quando aquele pastor te convidou para ir lá visitar a igreja dele, se você não tivesse agido rápido e ido lá, você não teria desenvolvido teus talentos lá. Quando você chegou lá, se você não tivesse feito o que você tinha que fazer, você também não teria se destacado, e um atrás do outro, é o efeito cascata. Agora pensa assim, se você fala, não, eu vou entrar na faculdade de teologia daqui 3 anos, 4 anos, calma, eu sou sossegado, eu não tenho pressa, eu não tento correr mais rápido que minhas pernas. Não é para correr mais rápido que tuas pernas, mas é para correr na velocidade que elas deixam você correr, não é para ficar andando para trás ou super devagar. Quando você age rápido, você evita o efeito cascata do atraso. Você evita destruir aquelas etapas. Atrasou a faculdade de teologia? Aquele pastor já teria se formado, nem teria te encontrado. Ah, mas eu poderia ter encontrado outras pessoas. Pode até ser. Se aquele tempo que você ficou parado, você realmente ficou parado, você deixou de fazer um monte de coisa por 4, 5 anos, e a nossa vida ela tem um prazo. Aí depois mais 4, 5 anos, você já perdeu 10. Não dá mais tempo de você fazer nos outros 20 anos que você tem de vida, ou 30, o que você conseguiria fazer se tivesse 10 ou 20 a mais. Não é verdade? É meio uma matemática, né? Então esse efeito cascata é muito sério. Você não perde apenas o que você deixou de fazer agora, mas tudo o que isso que você deixou de fazer agora poderia se desdobrar, no que isso poderia se desdobrar. Você perde o que deixou de fazer agora, e tudo o que isso poderia trazer para você, os outros desdobramentos, as outras ramificações. Deu para entender? Deu o efeito cascata, por isso, agir rápido. Evita o efeito cascata. O 6º, construir um hábito positivo de execução. Quando você faz rápido, lembra que eu falei para a pessoa assim, ó, você não vai fazer hoje, você nunca vai fazer isso aqui. Por quê? Porque você falou para fazer depois. Ué, mas depois eu faço. Quando chegar depois, igual eu falei, você vai falar a mesma coisa, depois eu faço. Por quê? Porque você gosta da palavra, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Ou seja, toda hora você fala isso, você nunca faz. Deu para entender esse conceito? É quase como se o futuro fosse o presente toda hora, é mais ou menos isso. Agora, quando você fala, não, vou fazer agora, pum, você vai lá e faz. Ou vou ligar agora. Ah, eu pensei em fazer faculdade de teologia, já vou pesquisar as que tem. Já vou agendar uma visita em uma. Já vou perguntar para o pastor o que ele acha. Já vou conversar com a minha mãe. Já vou conversar com o meu filho. Já vou conversar com a minha esposa. Agora, já vou agendar. Eu vou. Ah, já está no horário. Estou indo lá. Já entro no carro. Onde você está indo? Não, eu tive uma ideia maluca, eu estou indo. Por quê? Porque você cria agora um hábito de execução rápida. Então, ao fazer rápido, você não só deixa de perder a oportunidade, você não só demonstra seriedade, comprometimento e credibilidade, você não só maximiza os resultados, consegue produzir mais e melhor, você não só evita o efeito cascata do atraso, como você constrói um hábito de execução rápida, você não para mais, ninguém te segura. Eu tenho uma boa notícia para você, pastor, para toda a igreja. Esse é um dos melhores remédios para a depressão. Sabe por quê? Porque quando você executa, e isso a gente vai ver num dos últimos pontos ali, quando você executa uma tarefa, o teu cérebro libera serotonina, dopamina, aqui é endorfina, libera todas essas coisas que traz satisfação, alegria, eu acho que eu não errei, serotonina, dopamina, endorfina, todas essas coisas que traz, sabe aquela sensação boa depois que você termina de finalizar uma tarefa na academia? Você correu, quem aqui que já foi para a academia ou correu e depois se sentiu bem? É todos nós. E quem aqui também
Eu tenho o hábito, pastor, às vezes eu estou trabalhando com um negócio difícil lá no escritório, eu acho que é bem a hora que o cérebro libera todos esses negócios aí. Endorfina, tá, um já grita lá da sala. Eu estou trabalhando num negócio difícil, a hora que eu termino, eu canto uma música. Tem uma música que minha mãe cantava antigamente, eu começo a cantar um pedaço dela. Aí o Moisés, esses dias, estava lá no escritório e falou assim: terminou alguma coisa aí? E você pode não perceber, você pode não cantar uma música, mas você bate o pé, ou você levanta tomar um café e dá um sorriso. Alguém já reparou que tem alguns comportamentos assim, depois que você executa uma tarefa? Levanta a mão aí, vamos ver. Um monte. Quem ainda não reparou, é só prestar atenção. Depois que você faz um negócio, o quê? Que negócio? Você tem que ler um livro. Você lê 3 páginas e fecha, você já se sente todo faceiro. Você ia resmungar com a tua esposa, você nem resmunga, porque você se sente missão cumprida, você se sente útil, prestativo. É a hora que o cérebro libera ali a endorfina. Isso aí é científico, eu não inventei, tá? Depois você bate lá na internet para você ver o que o cérebro libera de substância química assim que você executa uma tarefa. Aí é essas substâncias que te deixam alegre e feliz. Então você constrói um hábito de execução, por fazer rápido. 7º, você cria conexões entre o conhecimento adquirido. Quando você faz rápido, esses dias eu estava lendo a Bíblia, era Atos capítulo 28, e eu fiz uma anotação lá embaixo, à mão. Eu faço a leitura uma vez por ano, eu leio a Bíblia, então eu anotei em algum das leituras anuais minhas, tinha uma anotação. Eu lendo aquele texto, eu resolvi ler minhas anotações. Falei, legal isso aqui, tal. E aí, no outro dia cedo, eu acordei e fui fazer a leitura de um livro que eu estou lendo. Na hora que eu li o livro, ele estava falando sobre Atos 28. Falei, nossa, que legal, é o mesmo texto que eu li ontem. E eu li, eu falei, opa, isso aqui está errado. Eu não concordo com o livro. Porque eu escrevi um negócio lá, naquelas anotações minhas, eu li ontem o texto, eu discordo por isso, aí eu peguei ali no livro e rabisquei tudo que eu discordo. Eu tenho o costume de, quando eu leio um livro em casa, se eu discordo, não gosto ou acho meio assim, eu coloco na capa um papel, cuidado, perigo, e grampeio, para guardar na minha prateleira, porque depois meus filhos ficam grandes, pegam aquilo lá e falam, papai acreditava e gostava desse negócio. Não, ele falou que discorda, e se tiver lendo ainda vai estar escrito lá, discordo por isso, por aquilo e tal. Não tivesse eu lido, feito a minha leitura do Atos 28, e nem no outro dia feito a minha leitura, que era o padrão, ou tivesse adiado aquela leitura, eu já teria esquecido aquela informação, não estaria fresco na minha cabeça, eu não teria conectado e talvez eu não teria feito aquela anotação no livro, discordado daquilo. Estou dando um exemplo hipotético, tá? Depois, vai lá, um filho meu lê aquilo lá, nunca ia ver uma nota minha, talvez até acreditasse naquilo, e vamos dizer que eu esteja certo, ele teria acreditado numa mentira. Ou seja, aquela conexão entre um conhecimento e outro, o pastor decide pôr o enfeite na igreja. Por ter essa ideia, outra pessoa fala, pastor, você falou em enfeite, eu estava pensando, você podia fazer um negócio relacionado a instrumentos musicais de enfeite. Quando ele fala isso, o outro irmão que ouviu, fala, falando nisso, pastor, você tem algum guitarrista aí? Não, eu posso. Você pode tocar, porque ele estava falando de enfeite, o outro veio falar de enfeite musical, o outro decidiu tocar guitarra agora na igreja. O que uma coisa tem a ver com a outra? Elas vão se conectando, são as conexões que o nosso cérebro faz, os momentos e as ideias vão. Você vai numa pizzaria para comer pizza, mas você encontra uma pessoa que está falando sobre Deus, ou olha na televisão alguma coisa sobre política. Por olhar na televisão sobre política, você tem uma ideia e decide fazer outra coisa, que não tem nada a ver com pizza, mas você foi numa pizzaria. Então você conecta informações. Quanto mais rápido você faz as coisas, mais conexões de conhecimento você cria e mais possibilidades você abre na tua vida para resolver um problema familiar, para ter uma ideia, para ter uma solução, para ajudar uma pessoa, para evangelizar alguém, para falar de Deus e etc. Deu para entender? Então são conexões de conhecimento. A penúltima, você evita o esquecimento, porque se passa muito tempo, o pastor teve a ideia do enfeite, aí ele deixou para depois, ou você teve a ideia de entrar na faculdade de teologia, está animado, e daí você deixa para depois. Não é nem que você perde a vontade, você esquece, literalmente, desaparece da cabeça. Já teve coisas que eu fiz, teve uma vez, eu não vou esquecer, eu estava no chuveiro, e eu tive uma ideia brilhante, só que eu esqueci ela. Que adianta ter uma ideia brilhante? Eu tive mesmo, eu lembro disso, eu falei, nossa, é incrível, eu tenho que anotar. Aí eu enrolei, saí do banho e tal, não escrevi aquilo, não lembro mais a minha ideia brilhante até hoje. Eu só lembro que eu esqueci da minha ideia brilhante.
Isso eu lembro. O que eu quero te dizer? Se você, na hora que tem uma ideia, anota. Pastor, a vida inteira eu vi minha mãe com uma cadernetinha, hoje é no celular, né? Mas ela, sabe aquelas cadernetinhas que você vira para cima, assim, pequenininha? Aquelas que tem umas listrinhas, tipo um mini caderninho, um bloquinho de nota mesmo, um bloquinho de nota. E uma caneta enfiadinha assim, ela sempre gostou de caneta grossa, pequena assim, para ficar mais firme na mão dela, sempre carregando aquilo lá na bolsa dela. Onde a gente ia, ela estava com aquela caderneta. E eu, criança, aquilo eu achava legal, diferente e tal. E eu não via a mãe dos meus amigos com essas cadernetas, anotando nada. Eu lembro que ela tinha também uns papelzinhos de bloco de anotação, quase igual o post-it, mas é uns maiorzinhos, assim, que as gráficas dão, às vezes, quando você compra alguma coisa, vem aqueles bloquinhos, sabe? Você pega um papelzinho, bloquinho mesmo, papel, cortado. E ela tinha do lado a cabeceira dela. Quando ela tinha alguma coisa, eu lembro disso, falar alguma coisa, ela tinha 3 lugares para anotar. Ela pegava a caneta, que estava toda hora do lado dela, ela tinha na escrivaninha dela, tinha no carro e na bolsa. Aí ela pegava o bloquinho e anotava. Quando ela estava sem o bloquinho, eu lembro de ver a vida inteira minha mãe com as coisas escritas na mão dela. Aí ela anotava na mão. E quando ela estava na cabeceira dela, ela pegava aquele papelzinho ali e deixava anotado para no outro dia cobrar o fulano. Eu tenho que pintar a casa, anota ali para pintar a casa. Eu tenho que comprar, eu vi, esses dias eu peguei a agenda dela do ano de 2000 e estava folhando, daí ela também tem uma agenda bem grossona na mesa dela, e lá na agenda escrito assim, ir na escola assistir o Paulo jogar futebol. E assisti eu lá na escola jogar futebol. Ela anotou para não esquecer. Você não anota isso, não faz na hora, você esquece de ver teu filho jogar futebol. Você cria uma pequena frustração no teu filho. Olha que coisa pequena, estava escrito lá, ir na rádio falar sobre não sei o quê, pagar o fulano. Você não anota na hora, você não paga o fulano. O cara perde a credibilidade com você. E na hora de vender para esse ali, cuidado, aquele cara anota tudo. Ela anotava, por quê? Porque daí você não esquece, você faz rápido. Deus abençoou ela e ela teve sucesso. Por quê? Porque ela sempre fez rápido. Até hoje eu falo com ela, ela já puxa o celular e grava o áudio e pum. Faz um teste na hora que vocês verem minha mãe aí, dá uma ideia para ela e vê se ela não vai anotar na hora. É um hábito. As pessoas de sucesso, 2% somente das pessoas têm o senso de urgência. Fazer, mas fazer logo, fazer agora. Teve a ideia, escreve, faz. Se não dá para fazer agora, anota, já agenda, já liga, já manda um áudio, amarra as pessoas. Esses dias eu falei para ela, ela falou assim, filho, por que você não faz isso amanhã? Ela falou, se você quiser, eu te ajudo. Ela falou assim, a semana retrasada. Eu falei, eu quero, mas você me ajuda? Ela, não, pode deixar, amanhã está na mão. Falou assim. Aí eu fiquei pensando, porque eu já estava com essas coisas aqui na cabeça, eu falei, mãe, deixa eu te perguntar, você anotou? Aí ela mandou uma carinha brava assim, você está achando o quê? Eu falei, não, eu estou perguntando não para te provocar, se você anotou. Mas é que eu queria saber de fato, como é que você vai fazer para lembrar? Ela, não, eu já mandei mensagem para o cara que vai fazer isso. Era à noite, acho que era domingo. Como era à noite no domingo, ele não ia responder à noite no domingo mesmo. Ela falou, até amanhã, a hora que ele responder, é o meu lembrete. Então você usa os outros como despertador, entendeu? Você manda a mensagem para o cara, fala, preciso disso aqui, viu? Você não vê isso aqui para mim? O cara é domingo, ele nem vai abrir tua mensagem, é do celular da empresa, mas daí na segunda-feira volta e está ali. Se é um pouco mais sério, você fixa lá no teu WhatsApp. Não, é mais sério ainda, você coloca um alarme no teu celular, você põe na tua, você pega o bloquinho de notas, então você vai trabalhando de acordo com a... Mas faça agora, faça rápido. Você evita o esquecimento, é o 8º. E o último, você gera impulso exponencial de motivação, outro dos meus prediletos dessa lista, que é o que eu falei da dopamina, serotonina e da endorfina, que é dessa substância. Você, ao realizar uma tarefa, você se motiva, fica feliz, está contente, está lá com a endorfina, está alegre, e até a adrenalina é liberada enquanto você está executando a tarefa, te dá aquele ânimo, sabe aquela hora que você se empolga e vai para fazer? Por ter isso, você agora quer mais uma. E você está pronto para mais uma. Você cria um aumento exponencial de execução, de tarefas, de motivação. Então, é um aumento, você gera um impulso exponencial de motivação. Você se motiva, aí como você está toda hora fazendo, e fazendo rápido, e toda hora você quer mais, e daí faz mais, e daí faz mais, e daí faz mais, e daí faz mais, você não é preguiçoso. Então, eu não vou mais descansar? Não, você vai descansar. Você vai ter um dia de descanso, você vai dormir de 6 a 8 horas, tudo normal, mas você vai aproveitar ao máximo todas as oportunidades, você vai remir o tempo, você não vai amar o sono, você não vai ficar observando o vento e ver se é a melhor hora para fazer ou não fazer. Será que a gente tem mais 5 minutos? Para nós encerrarmos,
E eu vou dar uma pincelada muito rápida sobre isso. Outro dia eu quero trazer em mais detalhes esse assunto. Só para você pensar. Deu para entender aqui os 9 itens, né? Alguém não conseguiu anotar ou todo mundo conseguiu? Depois está gravada a mensagem, vai estar lá no YouTube também. Isso tudo que eu falei aqui agora faça agora, faça rápido. Crie um senso de urgência para absolutamente tudo que tiver relacionado ao que você tem que fazer. Tudo. Desde limpar uma porta, limpar a parede, tirar um chinelo do chão, hora de dormir, falar com o filho, assistir o jogo de futebol, colocar o enfeite na igreja, começar uma faculdade, ir atrás de um emprego novo, obedecer uma ordem, ajudar um funcionário, ajudar um colega de trabalho. Faça rápido, faça na hora, não atrase. E agora, é um assunto conectado, mas que rende uma nova mensagem para uma outra oportunidade. Não sei se você já reparou, mas nas redes sociais, quando você vai passando assim no Instagram ou no Facebook, aquilo a gente chama de linha do tempo. Todo mundo sabe o que é linha do tempo, né? Aquela monte de coisa que está todo mundo pondo. Daqui a pouco você passa, fulano se separou, que legal, ela está grávida. Que legal, esse aqui traiu, coitado. Olha esse aqui, que legal. O pastor postou isso aqui, olha esse aqui. Você vai vendo a vida ali de tudo, as fotinhas e tal. Aquilo é a linha do tempo. E os stories é a mesma coisa, aqueles do Instagram, que você vai passando um tum-tum-tum rapidinho. No TikTok também tem, esse tum-tum-tum vai passando. Você sabia... Para quem não mexe nas redes sociais, quem está mais acostumado na era do jornal, da televisão, é mais ou menos quando você senta na TV e o jornal passa uma notícia, o presidente Lula afirma que as novas políticas serão blá, blá, blá. O presidente Bolsonaro disse que o fulano tal, homem é assassinado, não sei onde. Sabe aquelas notícias? Aquela sequência de informação que vem para você no jornal, ou nos stories, ou na linha do tempo lá do Instagram. No celular, rede social, é chamado de algoritmo, que é o que define o que você vai ver. É o algoritmo. O que é isso? É os códigos ali que fala bem assim, a Alana gosta de ver porcelana, então vamos mostrar mais coisa que tem porcelana para ela. O pastor gosta de ver um tema X da Bíblia, então vamos pôr mais gente que fala sobre isso. Por quê? Para manter o pastor ali. Inteligente, né? Torna interessante a tua linha do tempo, senão fica um monte de coisa nada a ver. Vai lá e eu tá passando a minha linha do tempo falando sobre balé. Eu vou fechar aquilo ali, não quero mais nem saber daquilo, né? Não, tá ali, tá falando sobre agir rápido, seja efetivo e tal, tome decisões agora, versículos bíblicos. Aqui eu gostei. Então, é inteligente e legal. Só tem um detalhe, esse algoritmo, ele define o que você vai ver, certo? Ou o editor do jornal define o que você vai assistir, certo? E isso define o que você vai pensar. E o que você vai pensar define o que você vai fazer. Olha o poder que eles têm. Eles têm na mão, os donos das redes sociais, os editores dos jornais, a capacidade de gerar pensamento nas pessoas. Por isso que você compra as coisas. Às vezes você fala, nossa, mas será que ele estava me escutando? Às vezes pode até ser escutar, mas às vezes não é. É porque você gosta tanto de um negócio que ele já identificou e coloca ali para você. O problema não é nem isso. Não é aqui que eu queria chegar. Agora você entendeu. Eles controlam os códigos e definem a agenda, a mensagem, a pauta do dia. O que você vai pensar? Está tendo um problema, estão defendendo o aborto. Vamos botar no código aqui, para não falar nada de aborto nessa linha do tempo. Então você vai estar lá achando que o mundo está 1001 maravilhas. E na verdade está acontecendo um monte de coisa, mas aquele algoritmo escondeu de você. O Jornal Nacional não falou sobre aquilo. Ele definiu a pauta, ele definiu a agenda, ele manipulou tua mente. Você não está mais vendo a realidade. Ele corta o que é importante. Não, mas eu sigo pessoas que falam tais coisas. Eles diminuem o alcance daquelas pessoas. Elas postam, mas aquilo tem um poder de chegar menor, porque o código é o software que faz isso. Legal. Você sabia que no teu dia a dia, sem ser rede social, você também tem esse algoritmo, como se fosse esse editor de jornais? Esse algoritmo são as coisas, os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você conversa, os livros que você lê, eles vão determinando o que você vai sentir, pensar e como você vai estar e, como consequência, as decisões que você vai tomar. Há pouco tempo atrás eu estava vendo uma pessoa, ela estava num grupo conversando com outras e nesse grupo eles estavam falando um monte de coisa ruim. E aquilo estava enchendo a cabeça daquela pessoa, enchendo.
Quando ela veio falar comigo, eu não estava tão envolvido naquele grupo, eu comecei a falar um monte de coisa boa sobre aquele mesmo tópico. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, eu não tinha pensado nesses pontos aí, foi muito bom. Me deu um alívio. Porque o algoritmo aqui, a linha do tempo aqui estava contaminada. A tua vida é uma linha do tempo. A tua vida é como se fosse uma página do Instagram, ou do Facebook, ou do TikTok, aqueles vídeos passando. Você está todo dia andando e vendo pessoas, ouvindo músicas, lendo. Você está recebendo e colhendo informações. O que eu quero te dizer com isso? Você pode montar o teu próprio algoritmo. Assim como o editor de jornal escolhe a pauta, assim como o Mark Zuckerberg escolhe a pauta do Instagram, do Facebook, assim como o Elon Musk escolhe a pauta do algoritmo lá do Twitter, não ele pessoalmente, mas o código que ele autoriza a ser montado, você tem o poder de montar a tua própria linha do tempo e escolher se você vai ou não ter rede social, se você vai ou não conversar com tais pessoas, se você vai ou não fazer isso. E a hora que você se direciona, quando você direciona você mesmo para os pontos aonde estão os teus alvos, os teus sonhos, aí a tua linha do tempo começa a ficar cheio disso, o teu dia. As pessoas bombardeando você com ideias legais, boas, pensamentos bons, cristãos, evangelísticos. Você se inspira e você alcança os teus sonhos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Isso rende uma outra mensagem, mas eu quis te colocar isso porque nós temos esse potencial. Portanto, haja e haja rápido. Aproveita, quando você age rápido, você aproveita a oportunidade, demonstra comprometimento, maximiza os resultados, mantém a relevância, evita o efeito cascata do atraso, constrói hábito positivo de execução, cria conexões entre os conhecimentos, evita o esquecimento e gera um impulso exponencial de motivação. Amém? Isso é bíblico. Se você for preguiçoso, ficar parado, a pobreza virá. Mas se você agir, age rápido. As pessoas de sucesso todas têm um senso de urgência. Faça agora, não atrase. Compra um bloquinho já, não precisa mais ser a cadernetinha, porque agora tem o celular, mas você coloca na tela, coloca em destaque, para você não esquecer e fazer. Eu acho que não dá para ver daí, mas aqui na minha página principal aqui do celular, fica as tarefas que eu tenho que fazer. Não fica os aplicativos, não sei se dá para ver mais ou menos aí. Coloca algo tipo assim na tua vida, põe no teu computador um papel com as coisas que você tem que fazer, para você não esquecer. Na tela principal do teu celular, no teu dia a dia, faça, age e age rápido. Senhor, ensina-nos a remir o tempo, para que nós não fiquemos olhando para o vento e esperando que as oportunidades cheguem, o tempo mude de direção e as coisas melhorem, mas que possamos criar as oportunidades na nossa vida. Que o Senhor nos permita tomarmos todas as decisões que temos que tomar com eficácia, com velocidade, com um senso de urgência, com qualidade, com sabedoria. Que também possamos descansar, estarmos na Tua presença e usar esses princípios bíblicos para trazer mais gente para o reino de Deus, para falar da Tua palavra, para abençoar e transformar. Te agradecemos mais uma noite, por mais uma noite, te agradecemos por mais um dia, uma semana que se inicia, e pedimos que o Senhor nos guarde e nos livre do mal, em nome de Jesus. Amém.